Oba, canal Dicionário Filosofia. Vamos pensar um pouco a respeito da melhor fase da vida? Então, vamos supor que você tenha 100 anos para viver. Vamos dividir esses seus 100 anos em 4 fases. A primeira dos 0 aos 25 anos, a segunda dos 25 aos 50, a terceira dos 50 aos 75 e a quarta dos 75 aos 100 anos. E eu lhe pergunto, qual é a melhor fase da vida? Normalmente me respondem, professor, é claro que é a primeira fase, quando temos juventude, saúde e liberdade. E eu digo, mas podemos pensar um pouco a respeito disto, não podemos? Então proponho começar a pensar nisto a partir da Alta Idade Média, no século V depois de Cristo. Da Alta Idade Média até o período barroco, os humanos não se sentiam responsáveis pelo seu destino. Não, nada responsáveis. Tudo era a vontade de Deus. Se me acontecia alguma coisa boa, era por vontade, era por piedade ou misericórdia de Deus. Se me acontecia alguma coisa ruim, era por castigo divino. Frases como Deus quis assim, Deus sabe o que faz, o destino a Deus pertence, se Deus quiser, seja feita a vontade de Deus, seja o que Deus quiser, são frases bastante representativas de um período em que o ser humano se via apenas como um instrumento da vontade de Deus, como se a sua vida inteira já tivesse sido traçada, organizada e determinada por Deus. Ele, então, não devia se preocupar com o que fazer, apenas devia se preocupar com o que não fazer, que era não pecar. Daí porque os 10 mandamentos começam com não. Não roubarás, não matarás, não isso e não aquilo. Por quê? Porque o seu destino já estava praticamente pronto, traçado e finalizado. Não é verdade isto? Pois bem, do século V ao século XVII, vivemos sob domínio absoluto da Igreja Católica. E quando digo domínio absoluto da Igreja Católica, eu estou dizendo que a Igreja era dona completamente das nossas vidas. Ela fazia o que julgava ser o necessário e o bem para todos, e nós não tínhamos a quem reclamar. O século XVII, que é o último período de toda a era medieval, é o mais repressivo da história da humanidade. Claro, era até mais absurdo que a Idade Média, porque na Alta Idade Média, entre o século V e o século XII, a igreja mandava e as pessoas queriam obedecer. Por quê? Porque eles julgavam que a vida na Terra era apenas uma passagem e não era uma boa passagem, porque era apenas uma oportunidade para o pecado. E quanto mais pecávamos, mais estávamos distante do céu. Por isso não era uma boa ideia viver muito tempo. Eles só não se matavam porque seria um pecado imperdoável. No período barroco, sim é que temos um problema. Por quê? Porque o cara não quer obedecer, a igreja manda e o cara quer desobedecer. Porque já é depois das navegações, porque já é depois do início do mercantilismo, porque as pessoas já estão acostumadas com uma vida prazerosa na terra, estão interessadas em perfumes, sedas, iguarias, joias, estão interessados em satisfazer sua vaidade, seus desejos. Aí a igreja então pega pesado. É a época da Contra-Reforma, da Santa Inquisição, pessoas queimadas ou esquartejadas em praça pública. É um horror. Se um dia você estiver para dar um passeio no túnel do tempo, eu lhe dou um conselho: não passe pelo século XVII. Não é uma boa ideia. O século XVIII, sim, o século XVIII é a época do iluminismo. Olha que palavra mais bonita. Iluminismo. Idade das luzes, idade das novas ideias, idade dos novos pensadores, dos filósofos modernos, da revolução industrial, o iluminismo nas ciências e o neoclassicismo nas artes.
voltamos a fazer uma arte voltada para a terra, para a natureza, para a nossa vida cotidiana, para os nossos interesses neste planeta. Isso é o neoclassicismo. E eles estavam pautados pela arte clássica, por isso neoclassicismo, porque a arte clássica era sempre uma referência de uma boa arte. No Iluminismo, então, no século XVIII, nós temos o fim do absolutismo da Igreja e do Estado, porque o Estado também havia curtido bastante o seu absolutismo, que era uma herança do período feudal, quando os senhores também eram donos das nossas vidas e os próximos monarcas, subsequentes ao feudalismo, também o eram. Mas no advento da Revolução Industrial, no século XVIII, tudo se modificou e os humanos se viram ansiosos por assumir o próprio destino e ter a maior quantidade de prazer possível. E eu digo ansiosos porque foram 1.200 anos de Idade Média. 1.200 anos de repressão, de absolutismo católico e monárquico. Mas agora os intelectuais, os artistas, os professores, estudantes trocaram a igreja pela natureza como referência do que é certo ou errado. E agora estamos interessados em viver intensamente. O sujeito iluminista e neoclássico resolve ser o sujeito do seu próprio destino, bem diferente daquela primeira época medieval em que tudo era a vontade de Deus e o nosso destino já estava traçado. Agora não, agora vamos nós traçarmos os nossos destinos. E por isso estávamos ansiosos. E essa ansiedade se justifica. Eles são pós-barrocos. Eles são pós-medievais. Então, dá-lhe carpe diem. Essa expressão latina, carpe diem, significa literalmente colher o dia. E significa metaforicamente aproveitar a vida, aproveitar o tempo, aproveitar o dia, viver intensamente, ter o máximo de prazeres possível. As mulheres não puderam viver esse carpe diem, não podiam gozar a juventude como os homens, porque o absolutismo machista não havia terminado. As mulheres deixavam de obedecer os pais para obedecer os maridos. A vida da mulher era completamente nula. Ela tinha uma vida completamente dedicada ao marido e aos filhos. Felizmente, muita coisa mudou daquela época para cá. Os rapazes encontravam um período de liberdade entre o amadurecimento e o casamento. Nesse período de juventude, que não passava de 4 ou 5 anos, é que procuravam viver intensamente. Eu disse um período de juventude que não passava de 4 ou 5 anos. Porque eles se casavam, os rapazes, com 19, 20 ou 21 anos de idade. As garotas se casavam com 14, 15 ou 16 anos. O período entre o amadurecimento e o casamento era bastante pequeno, mas para eles já era grande. Já era um grande período para viver uma liberdade bastante intensamente. Havia nisto uma busca pelo tempo perdido na Idade Média até o Barroco. Mas, e aqui entra um bom mas, nós não somos pós-medievais. Nós, cidadãos do século XXI, cidadãos do ano 2022, nós não somos pós-barrocos. Não temos essa ansiedade para assumir o próprio destino e ter a maior quantidade de prazer possível em 4 ou 5 anos. Não. Hoje no Brasil, os jovens se casam em média com 27 anos de idade. O grande prazer dos jovens neoclássicos não era o prazer de fazer coisas. Era o prazer de não serem oprimidos violentamente pelo catolicismo e pelos déspotas. E isso já era prazer demais. Eles não se perguntavam o que vou fazer com a minha liberdade, porque ter a liberdade já era o grande prazer. Não é o nosso caso. Já estamos acostumados com a liberdade. Precisamos aprender a desfrutar mais intensamente dessa liberdade.
Precisamos parar de apenas assistir à boa vida dos outros e preencher as nossas com grandes e bons acontecimentos. Por isso, podemos repensar o conceito neoclássico de juventude e elaborar um novo projeto de vida. Que tal? Por isso, se dividirmos a nossa vida em 4 fases, podemos pensar qual pode ser a melhor fase de nossas vidas. Quando pensei isto pela primeira vez, a resposta que me veio foi: como a primeira pode ser a melhor fase da minha vida quando sou burro e duro, quando não tenho conhecimento nem dinheiro? Vou fazer o quê com essa juventude, com essa saúde, com essa liberdade? Lembre, o jovem neoclássico, ele tinha o prazer de ser livre, simplesmente ser livre. Nós não. Já estamos acostumados com a liberdade. Vamos fazer o que com ela? Precisamos de recursos. Precisamos ter conhecimento para gozar bem esses prazeres. Precisamos de recursos para comprar oportunidades, instrumentos, ferramentas e equipamentos para esses prazeres. Ou seja, por que nós vamos ter a primeira fase da vida como a melhor se nós podemos fazer o contrário? Não é mais sensato usar a primeira fase da vida como preparação intelectual e profissional para a segunda fase? Quando o sujeito pode acumular o conhecimento e dinheiro suficientes para ter uma grande quantidade de qualidade de segurança, conforto e prazer? Podemos pensar em 2 tipos de carpe diem, um de preparação e outro de prazer. Na primeira fase, o carpe diem de preparação, viver intensamente, viver cada instante preocupado e atarefado com atividades que nos preparem para a segunda fase da vida. E eu digo isso de maneira bastante clara. Adiar, nós podemos adiar todos os prazeres da primeira para a segunda fase. Qual é o problema? Podemos adiar todos os prazeres da primeira para a segunda fase. E na segunda fase, termos um segundo carpe diem. E nesse sim, ter um carpe diem de prazer, de gozo, um carpe diem de deleite, de aproveitar a vida intensamente, e aí sim com conhecimento e dinheiro para realmente desfrutar de uma bela idade. Mas aí o aluno pode me perguntar: mas professor, mas aí eu já tenho 40, 50 anos de idade, aí eu não quero mais. Como não? A juventude pode ser bastante longa. Hoje as pessoas com 40 ou 50 anos estão disputando maratonas. Há profissionais, atletas profissionais que estão aí em competência, em alta performance aos 40, 50 anos. E você não precisa ser um atleta, você não precisa ser um campeão de atividade física para isso, não. Basta ter uma vida menos descompromissada. E vamos fazer algumas comparações. No século XVIII, no Iluminismo, a expectativa de vida na Europa não alcançava os 37 anos de idade. Olha que coisa impressionante. No Iluminismo, a expectativa de vida na Europa não alcançava os 37 anos de idade. E lembre que 37 anos de idade naquela época era um peso, porque as pessoas trabalhavam muito, não havia as tecnologias, as ferramentas de hoje, trabalhavam muito e não havia fundo de garantia, não havia aposentadoria, não havia SUS, não havia nada. Ou eles tinham um monte de filhos para que quando eles chegassem nessa ideia, os mais novos pudessem sustentá-los, ou iam para as ruas pedir esmola. Era isso que acontecia, porque não tinha um Estado com várias proteções como há hoje. Então, se a expectativa média de vida no século XVIII era de 37 anos de idade, hoje a expectativa média de vida no Brasil passa dos 77 anos. Estou dizendo expectativa média, porque há muitas pessoas com mais de 80, 90 e até 100 anos de idade. O Brasil conta com mais de 30 mil pessoas acima dos 100 anos. Percebe isto? Então, ter 25 a 50 anos não é mais sinônimo de velhice. Pode ser o auge da sua vida. Deve ser o auge, o clímax, o ponto alto, o cume da sua existência. Ainda o aluno pode dizer: mas professor, mas aí será que eu ainda vou querer o que eu quero hoje? Pois eu lhe garanto com todas as letras, o desejo não envelhece. Guarde isto para sempre. O desejo não envelhece.
Certa vez eu estava numa casa lotérica e vi um senhor com mais de 80 anos apostando na Mega Sena e eu perguntei: o que o senhor com mais de 80 anos quer fazer com o prêmio da Mega Sena? E eu respondi: tudo. Uma pessoa, ela quer ter prazer com 40, 80, 10, 20, 90, 100, ela quer ter prazer. Todo mundo quer carro bonito, casa bonita, segurança, conforto, quer todos os prazeres do mundo, não importa a idade. Aliás, com mais idade, o prazer ainda pode ser maior porque conta com a ansiedade do tempo em que não teve, no tempo em que ficou sonhando, e agora ele pode desfrutar de uma maneira mais intensa, muito mais despojada e melhor. Ele tem tempo para isso, já é um cara aposentado, já é alguém que já trabalhou, que já existiu, e agora ele tem condições de viver intensamente. E eu estou dizendo que você não precisa chegar aos 80, 90 anos, não! Com um bom projeto de vida, você se prepara até terminar uma boa faculdade e dos 25 aos 50 você vai ter uma existência bastante invejável. Você mesmo vai ter inveja da sua própria vida. Ok? Foi uma boa reflexão. Gostei muito de pensar com vocês a respeito das nossas vidas, porque, aliás, o que está em jogo é a nossa existência, o nosso prazer de viver. Valeu? Até a próxima reflexão. Um abraço a todos. Oba!